Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, né, eu trago aqui uma amiga minha que já esteve comigo há muito tempo fazendo programa de TV e realmente é uma psicóloga consagrada aqui no meio social e econômico do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, especialmente onde ela atua, que é a minha amiga querida Carla Melani. E aí, Carlinha? Tá com filho agora, tranquila. Como é o nome dele? O teu marido é o Alexandre, né? Isso. Continuas com o mesmo marido. Eu continuava com a minha mulher. Minha mulher faleceu há 3 anos, né? Mas continuas com o mesmo marido. Sim, Eu tenho que perguntar isso, né, Carla? Porque a coisa muda muito, né? Está muito moderno. E o teu filho, qual é o nome dele? Das antigas. Somos, né? Das antigas, né? Até o fim, né? Aquele voto de ficar até o fim, para nós foi... Se tiver bom, a gente segue, né? Que legal. A questão tudo é questão de saber administrar, né? Saber retroceder na hora que tem que retroceder, saber administrar a relação. E as pessoas são muito intolerantes para isso aí, né? Qualquer coisa, as pessoas querem sair do barco e acabam infelicitando a vida delas também, né? Mais por aí. Sim, tá mais fácil não ficar juntos também. Tá. Antes da entrevista, como é que é o teu filho? Qual é o nome dele? Vicente. Quantos aninhos já tá? Vicente, faz 3 na 3 semana aninhos. que vem. Eu tô com o meu neto, tenho meu livro aquele, conversando com o meu neto já está com 12 anos, eu já tenho mais 2 netos. Uau. Uma menina de 2 anos, uma das filhas, e um menino de 8 meses para o meu filho. Eu já sou avô 3 vezes. Que bom. Carla, uma das coisas que tu tem tratado aí, e agora tenho certeza que tu virás muitas vezes aqui no programa, diz respeito às questões das redes sociais, né? Porque as redes sociais hoje causam uma influência muito grande na formação das crianças, na formação dos adolescentes, nas nossas relações pessoais. Qual é a tua visão sobre isso? Sim, a sensação que eu tenho com essas mudanças todas na minha vida pessoal também, nesse tempo, com a chegada do filho, sou avó-drasta nesse tempo, então também já tenho uma neta. Ah, neta, que legal. Isso também nos dá um outro lugar, né? Nos direciona para outras coisas. Verdade. E a sensação que eu tenho é que o meu período de licença maternidade, que já faz tempo que acabou, mas quando eu voltei as coisas estavam ainda mais diferentes em relação a isso, né? As pessoas muito mais tomadas por esse acesso às tecnologias, né? Por exemplo, essa nossa conversa, até deixei aqui meu celular sobre isso também, né? Claro. A questão de estar com a gente o tempo todo, né? Tá desligado, tá no silencioso, não preciso, trouxe justamente para a gente mostrar o quanto é difícil a gente se... desapegar disso, né? E lidar com isso que não tem retorno, né? Isso mudou. Né? Digamos, eu fiz minha formação em psicologia num tempo em que a gente estudava as influências da televisão para as famílias. Então, as famílias reunidas na sala, aquela cena, assistindo um programa de TV e não conversavam muito, diminuiu o diálogo. E agora é como se a gente tivesse saudade disso. Que bom se todos estivessem na sala sentados e assistindo hoje, ao mesmo no tempo. Seu lado, no seu quarto, né? E mesmo na sala, cada um está no seu celular. Tá, tu vai num restaurante, é uma coisa engraçada. Tem 5, 6 pessoas, cada uma está assim. Ninguém fala com ninguém, né? Então, e aí? As coisas mudaram, né? E se isso é pior ou melhor, eu acho que a questão é que, primeiro, é a gente aprender a lidar com isso que não tem volta. Né? Depois, quando eu fiz minha especialização, que foi em psicologia na comunicação, eu comecei a estudar a questão do estresse com as novas tecnologias, mas ainda num tempo onde tinha e-mail, onde a gente trabalhava a questão dos hiperlinks, entrando numa página, você começava a navegar e não voltava mais, mas também já é um outro tempo. Então, agora... com as mídias sociais, essa sensação de conexão, de cobrança de conexão o tempo todo. Igual agora a gente está conversando aqui, mas aqui está enchendo de mensagem, de perguntas, de postagens, de atualizações. Então, essa nossa conversa atual teria que começar primeiro com uma selfie. Né? Eu e tu, uma selfie, já postar para estar atual. Postando, eu já te marco, tu já curte... E a gente não estaria aqui conversando, porque a gente estaria virtualmente. já olhando quem curtiu, né, quantos likes, como é que funcionou. Então, é uma sensação de que o atual é uma presença, uma exigência de presença que não dá tempo para a gente nem elaborar o que aconteceu, o que está acontecendo.
eu acho que em relação ao acesso às informações, eu acho uma coisa fantástica, ótimo, não tem nenhuma crítica em relação a isso. A minha dificuldade, que é o que eu encontro também no consultório, é de... a gente não foi educado, digamos assim, para lidar com isso. Então, como é possível aprender a lidar com esse limite que não é dado, não virá pela tecnologia? Enquanto, digamos, sei lá, por exemplo, às 3 da manhã, você pode saber o que tua rede de contatos está fazendo às 3 da manhã, se alguém atualizou alguma notícia ou não. Mas você precisa disso? Não precisa. Mas a sensação é de que tudo é uma necessidade e que você está sempre sendo cobrado a estar vendo, olhando, estar atualizado daquilo ali que talvez nem te interessa. Mas acho que esse acesso à informação, isso é importante, mas a gente não está tendo tempo de avaliar isso, de escolher. Então, eu uso esse termo invasão das mídias sociais, porque a sensação é essa, que a gente é invadido sem a nossa autorização, porque está tudo ali e as pessoas dizem, mas é só você filtrar. Mas como fazer isso sem acessar? Não tenho como saber se você me manda uma mensagem, se é ou não do meu interesse, sem eu... olhar ela sem eu ler. Eu sei que seleciona, né? Porque a gente tem te mandado umas coisas, essa eu não vou ver. E eu acho que é por aí. Inclusive, eu te mandei uma mensagem. É por aí, eu acho que as pessoas têm que fazer isso aí. E sabe o que eu pensei na hora? Eu pensei na palavra coragem. Porque é uma certa coragem, né? Da gente dizer, colocar um limite. Claro. Né? Eu estava dizendo, bem, Silvia, eu lamento, isso eu não mas eu não consigo olhar esse tipo de mensagem. Assim, eu não consigo acompanhar isso nesse momento. Então, é o meu momento, eu informar isso, porque você também não sabe. Claro. Mas aí as pessoas não estão conseguindo, acho que ter essa coragem. Absorver essas coisas. E essa questão e dizer não, talvez, para algumas coisas que não dá. Qual é a idade do teu filho? 3 anos? 3 anos. Então, e daqui a pouco ele já vai estar com o seu celular e tal. Qual é, assim, o cuidado que as mães, os pais têm que ter com as crianças e os adolescentes? Eu estou com meu neto de 12 anos e a minha filha agora viajou para os Estados Unidos, aliás, para a Europa. Ela vai 2 vezes ao ano, ela e o marido. Então, dessa vez ele não foi, então ele está comigo. Quer dizer, e eu estou tendo dificuldade em controlar essas coisas. Qual é a recomendação que se dá para os pais para evitar, por exemplo, a questão da invasão da pedofilia? A pedofilia está instalada nisso aí também. Sim, e no consultório, assim, começam a aparecer falas de crianças e jovenzinhos, adolescentes, já eles chegam dizendo a sua questão, eu sou viciado em tecnologia. Isso é duro, é difícil, é triste, é preocupante, né? E para os pais também de como... eu acho que exige muito mais um posicionamento, né, do adulto. Claro. É porque é ele que comanda isso. Para mim, me disseram, uma pessoa me disse logo no início enfim, do acesso do meu filho, a linguagem dele, a falar, a ver coisas. E aí a pessoa me disse, bem, mas se ele não assistir toda a cartela de opções de desenhos que a TV oferece, como é que ele vai... Como é que ele vai aprender? Como é que ele vai... Tem coisas que ele não precisa aprender, não precisa conhecer, ainda ou nunca. E isso acho que cabe a cada família também, de poder saber como é que é o funcionamento dessa casa, o que interessa, como é que o pai e a mãe também lidam com isso, como é que ele enxerga. Né? Igual o teu neto, eu lembro quando ele nasceu, então... a gente é desse tempo, quando ele nasceu... com o que tu presenteou ele e os demais? Tu escreveu um livro. Então, ali, contando, enfim, sobre os teus desejos, as tuas angústias, a história, a convivência de vocês, né? Tem a questão da transmissão. Tu dedicou um tempo para ele, para ti, enfim, para nós que acompanhamos isso, né? Que hoje eu acho que as pessoas, as famílias, os pais também... parece que se constrangem e se inibem e se ocupam de outras coisas e não fazem. Precisa tempo. Então, se você não vai oferecer a tecnologia, o que você vai oferecer no lugar disso? Os pais, enfim, se chegam no consultório e dizem, eu sou viciada em tecnologia, eles não ficam em casa 10 minutos sem o celular.
Às vezes eu levo um susto até, porque parece que mesmo durante o atendimento, né, durante o tempo da sessão, da consulta, ele não conseguiria ficar sem o celular. No entanto, eles ficam, enfim, 45, 1 hora, e nem lembram disso, porque a gente tem outras coisas para fazer. De madrugada, a gente vai dormir e eles ficam de madrugada no celular, né? Sim, mas aí eu acho que esse acesso e que tem um excesso, eu acho que a gente não pode... Primeiro, não dá para ter preguiça. Tu tem que se dar o trabalho de colocar a cultura da tua família. Claro que a família também mudou, mas não é de uma conexão de 24 horas. Porque esse descanso que a gente precisa, essa ausência, né, quando a gente vê o adolescente aceitando o castigo, por exemplo, que é ficar sem o celular, é um sinal que ele precisa desse afastamento e ele não está conseguindo sozinho. Então, é como se ele dissesse, né, me prenda precisando de ajuda. Socorre, porque a gente precisa um intervalo para elaborar isso tudo. Para pensar sobre, né? A coisa precisa adormecer. O amigo, a tua filha, por exemplo, viajando, uma coisa é ela te dar notícia, mandar alguma foto, outra coisa é quando às vezes tem amigo que conta que está viajando e começa a vir nas atualizações dele, das mídias sociais, as fotos, e eu penso, será que ele já voltou? E eu não sei. Não, é uma transmissão online do que ele está fazendo. Não precisa tanto, né? A questão da foto, de você olhar depois, ter um tempo, olha só o que aconteceu. Mas enquanto você está ali, você precisa estar curtindo aquilo, olhando, sentindo, e a gente não olha mais o mundo, não vê mais o mundo, porque se a gente está numa fila de espera, a gente está olhando alguma coisa que tem que fazer aqui, a gente não vê quem está ao redor. Eu vejo as pessoas reclamando da vida amorosa, né, que não conseguem encontrar o amor da vida, mas talvez o amor da vida esteja aí tão próximo, mas você está procurando. Carla, olha, muito obrigado pela tua presença aqui. Nós vamos ter outras oportunidades. Eu acho que esse tema é importante, porque a gente que tem agora neto, né, a gente gosta assim de passar essas coisas, essas orientações, porque é tão ruim a gente ver nossos filhos sendo desencaminhados, né, ou sendo mal encaminhados para a vida. A vida é tão gostosa tu viver no tete-a-tete, conversar com as pessoas, trocar ideia com as pessoas, né, que isso é uma coisa que faz parte do nosso passado. Né? Eu lá em casa, eu convido meus amigos para ir tomar chimarrão, eu disse, olha, não traz celular. E aí nós tomamos chimarrão, conversamos, entendeu? Então, eu domino essas coisas. Eu acho que é tão importante que as pessoas se autodominarem, ter esse autodomínio sobre o que interessa ou não interessa para elas, aquilo que vai ou não fazer bem para elas, não é isso? E acho que a gente vive essa questão do fim do futuro, porque é a coisa tão do presente e aí aumenta a angústia, a ansiedade e nada nos ajuda. Então... só vai nos enterrando, né? Carla, obrigado pela tua presença aqui, tá? É um prazer esse encontro presencial. Vamos reencontrar, então tá. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já.